Livro A Casa do Caminho e os Primeiros Cristãos, escrito por Sergito de Souza Cavalcante. Introdução. A morte injusta e violenta de Jesus deixou seus discípulos abalados e confusos. Decepcionados e com medo do que poderiam lhe suceder, fugiram apavorados. Aos pés da cruz, postaram-se apenas algumas poucas mulheres e João. O sofrimento, o sentimento de culpa e a saudade os esmagavam. O mestre lhes havia ensinado belas lições calcadas na imortalidade da alma, e, no entanto, encontravam-se atônitos e confusos com os últimos acontecimentos. O que fazer agora sem a presença de Jesus? Como encontrariam forças para prosseguirem? 3 mulheres dirigiram-se bem cedo ao sepulcro naquele domingo, levando bálsamos aromáticos a fim de ungirem o corpo de seu amado mestre. Penetraram no sepulcro cautelosas e apreensivas. O lençol com que Nicodemos e José de Arimateia haviam envolvido o cadáver estava dobrado e alvo como antes. Madalena, num pranto convulso, ajoelhou-se, beijando a pedra do túmulo, e disse: Mestre, onde estás? Enquanto chorava, abaixou-se, olhou melhor ao seu redor e viu 2 seres de luz em pé junto ao túmulo. Suas vestes fulguravam como a neve cintilante ao sol, e um deles disse: Aquele a quem procurais não está aqui. Ressuscitou dos mortos. Ide e anunciai esta boa nova a seus discípulos. Neste mesmo dia, o Senhor apareceu sobre outra forma a 2 discípulos que caminhavam para o campo, indo para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro sobre os últimos acontecimentos. E enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou e pôs-se a caminhar com eles. Na estrada, a melancolia cedeu lugar ao desapontamento e a dúvida instalou-se sorrateira. Absortos em íntimos e dolorosos pensamentos, não perceberam quando se aproximou o estranho. Somente a mesa, ao repartir o pão, fez-se conhecer e imediatamente desapareceu, deixando uma prova inequívoca da imortalidade e ressurreição de seu espírito sublime. Com a certeza da ressurreição de Jesus, ressuscitava também o sonho daqueles homens simples de propagarem, enquanto vivessem, a mais linda história de amor trazida ao planeta Terra. Após aparecerem algumas vezes materializado de mostrar suas mãos com as marcas dos cravos, de ter comido peixe e mel com os apóstolos, alçou aos planos sublimes. Após 40 dias de convivência espiritual com Jesus, a confiança voltava a reinar forte em seus corações. Uma força irresistível os impulsionava para a formação de uma bonita fraternidade. Assim, juntos, poderiam conjugar os mesmos ideais ensinados e vivenciados por aquele mestre inesquecível. Logo já encontravam todos reunidos em um único local singelo. Jesus era a saudade, mas também a alegria daquele grupo de homens e mulheres. Reunidos, oravam, cantavam, viviam e pregavam a boa nova. As orações eram poderosas, as reuniões se sucediam e o grupo crescia continuamente. Nascia assim a Casa do Caminho, marco primeiro daquela fase áurea do cristianismo primeiro. Os ensinamentos de Jesus ainda falavam muito no alto nos corações dos homens do caminho. Viviam um momento único de espiritualização. Ernesto Renan, em sua obra Os Apóstolos, assim descreve este momento áureo do cristianismo. A terna recordação de Jesus não permitia discussões. A alegria estava em todos os corações, viva e profunda. A recordação desses 2 ou 3 primeiros anos ficou sendo como a de um paraíso terrestre, que o cristianismo desde então procurara em todos os seus sonhos, mas a que a debalde se esforçará por voltar. Pregavam com entusiasmo a boa nova, o que era de um era de todos. As orações eram às vezes tão poderosas
que o próprio prédio balançava em seus alicerces. Os crentes iam aumentando. Consolidava-se assim a primeira igreja de Jerusalém, a Casa do Caminho, marco indelével da fase áurea do cristianismo dos primeiros tempos.